Quero ler Romanos capítulo 12. Eu quero começar uma série de mensagens hoje que talvez vai chocar a cabeça de algumas pessoas. I want to start a series of messages today that maybe will shock you. I want to talk about against the system. Quero falar sobre ir contra o sistema. Contra o sistema. Against the system. Romanos 12, Romans versículos 1 e 2. Verses 1 and 2. É um texto bem conhecido, It's a very well-known text. que diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou em algumas traduções, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe um propósito naquilo que estamos ministrando, There's a purpose in what we're ministering, e o propósito é esse. and the purpose is O propósito final, a soma de tudo aquilo que vamos falar, the end of all of this that we're going to speak of é para que, is so that, diga comigo, para que? say with me, so that Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, Holy Spirit, nesta manhã gloriosa, in this glorious morning, nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós uma porção específica da tua unção. I want to ask that you may give us a specific portion of your Que os anointing. nossos ouvidos e a nossa mente May our minds and ears sejam tomados pela tua presença neste momento, be taken by your presence de maneira tal que venhamos a discernir in a way that we can e a discern receber and receive a revelação da tua the palavra. revelation of your word. Toma, Senhor, as nossas vidas Take our lives, Lord, e nos conduz pelo teu caminho neste momento. and take us through your ways. Em nome de Jesus nós In the oramos. name of Jesus, Tome seu assento. Obrigado, queridos. you may be seated. Thank you. O meu propósito nesta manhã é lançar uma base, um fundamento para os próximos domingos. My goal this morning is to lay a foundation for the next Eu Sundays. acredito de todo o meu coração que o propósito mor, o propósito principal de Deus para qualquer um de nós I believe with all of my heart that the main purpose of God for any of us é para que possamos experimentar qual é a vontade dele nas nossas is vidas. that we may taste what is His will in our lives. O profeta disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, The prophet says, just as heavens are higher than assim the são earth, os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos. those are my ways, says the Lord, higher than your ways. Se você pudesse resumir a sua oração em apenas uma If you frase, could summarize your prayer in one sentence, a maior oração que você poderia fazer na sua vida é the esta: greatest prayer you could pray is, Senhor, Lord, eu quero experimentar a tua vontade para I a minha want to vida. taste your will for my life. Agora, o que é muito interessante e com certeza é um propósito para que a gente possa caminhar nesses dias, Now, what's interesting and for sure a purpose for us to walk these é days que muitos de nós sabemos qual é a vontade. is that many of us know the will. Mas há uma diferença entre você saber e você experimentar. But there's this difference in between knowing and O que tasting. realmente traz a plenitude do poder do evangelho na vida do homem e da mulher What truly brings the fullness of the gospel in someone's life é a prática do evangelho. is the practice of the É gospel. você transportar aquilo que está escrito e encarnar aquilo na sua prática de vida. Is taking what's written and living it in your daily. De forma que nós podemos dizer claramente In a way that we can clearly say que um dos motivos em que o evangelho de Jesus nesses dias não tem o poder que nós lemos como nos dias dos apóstolos, that one of the reasons why the gospel doesn't have the power as it did in não the tem time of nada the a ver com o apostles evangelho em si, has nothing to do with the actual mas gospel. tem a ver com a ausência da
prática daquilo que o Senhor nos ensina. But it has to do with the lack of practice of what the Lord Nós teaches temos us. muita informação nos nossos dias. We have so much information in Nós our days. conhecemos até aquilo que o Senhor tem preparado para qualquer um de nós. We know even what God has prepared for us. Mas existe um abismo que separa o saber e o experimentar. But there's an abyss that separates the knowing and the tasting. Nós sabemos o que Deus quer e requer de nós. We know what God wants and Nós requires from us. sabemos o que o Senhor espera de nós. We know what He expects from us, Mas nós não experimentamos isso. but we don't taste that. E por não experimentar, And because we don't taste nós it, não conseguimos alinhar completamente as nossas vidas à vontade de Deus. we can't completely align our lives to the will of God. Se você conseguir entender isso, If you can understand that, talvez eu não preciso mais falar muita coisa. maybe I don't have to say a Minha lot. missão já foi cumprida. My mission has been fulfilled. Deus não quer apenas que você saiba qual é a vontade dele. God doesn't want you only to know His will, Deus deseja que você experimente a vontade but He dele. wants you to taste His will. É como você assistir na televisão MasterChef, It's like watching MasterChef on aonde TV, ele te mostra a receita de uma comida. where they show you a recipe of some food. E é tão interessante você assistir comida And it's so interesting when ou you watch assistir receitas de comida. recipes or food. Quando eu estou em jejum, eu assisto receitas de comida o tempo inteiro. When I'm fasting, I watch recipes all the time. Porque parece que a nossa mente consegue perceber qual é o gosto daquela Because comida. it seems like our mind can perceive the taste of that Só que é food. tão terrível But it's so terrible quando você vê aquela comida when you see that e food você não consegue experimentar and ela. you can't taste it. É lindo de se ver, It's beautiful to see, mas é frustrante por não experimentar. but it's frustrating to not taste. A vontade de Deus não é para ser apenas conhecida. The will of God is not only to be A known, vontade de Deus é para ser but it's experimentada. to be tasted. Esse é o propósito dele para o seu povo. That's His purpose for His people. Experimentarmos a vontade dele. Taste His will. O que antecede isso? What comes before that? Por que nós não conseguimos chegar nesse lugar Why can't we get to that de place experiência com a vontade de Deus? of having an experience Porque with nós His will? temos muita informação e pouca experiência. Because we have so much information but not so much Talvez experience. seja esse o tópico principal que eu quero me deter nesses próximos dias. Maybe that's the main topic I want to be on. Quando Paulo fala no segundo versículo de Romanos 12 acerca de conformar-se com este mundo. When Paul talks in Romans about A conforming to palavra this world, conformar vem da palavra grega shema, the word conform comes from the Greek word shema. significa tornar ou tomar o modelo de algo. That means taking a form of something. É como se você estivesse pintando um quadro, It's as if you were painting something. como aqueles artistas que nós encontramos em tantos lugares, Like those artists that we see, que você senta na frente dele that you sit in front of ou que them, você dá uma foto para or ele you give them a picture, e eles começam a desenhar em tela aquela foto ou você que está sentado. and they draw that picture, or you that É are você sitting. tomar uma forma Is taking a daquilo form que está diante de você. of what is right before É you. você ser modelado. Is being É modeled. como se você estivesse modelando algo, um It's as if- vaso ou qualquer outro objeto, You are modeling something, procurando representar algo que está diante de você. seeking to represent something that's E before quando you. nós falamos sobre o século ou sobre o mundo, não vos conformeis com este século And when you talk about not conforming to this ou world com este mundo. or to this time, O mundo aqui não é a palavra cosmos, world here is not the word que são os cosmos, planetas, that are the actual o planets, espaço, the a galáxia, space, galaxy, as estrelas. the stars. Não é este mundo que nós, quando vamos falar alguma coisa e queremos expressar grandeza, nós falamos maior do que o mundo. That's not the word we're trying to use. Esse mundo aqui não é o cosmos. This world here is A not palavra the cosmos. mundo aqui não é a palavra cosmos. This word here is A not palavra representing the mundo é a planet, palavra aien. but it represents the word I am. Significa conceitos, That ideias, means concepts and ideas, pensamentos. thoughts.
aquilo que as pessoas pensam, os conceitos que elas possuem. what people think, the Então, concepts that they have. o que Paulo está falando para os nossos dias So what Paul is saying for é que our nós days não devemos modelar os conceitos deste tempo. is that we should not model the concepts É que of nós this não time. podemos absorver aquilo que o conceito humano, as coisas que governam as esferas da sociedade tentam apresentar para a Is gente. that we can't absorb what human concept tries to Todas as present to vezes us. que como filhos de Deus, Every time as children of todas God, as vezes que como igreja de Jesus, every time that as a church nós of Jesus, tentamos nos parecer com o conceito, com as coisas do mundo, we try to look like the world. nós podemos até conhecer a vontade de Deus, We can even know the will of God, mas nunca teremos o privilégio de experimentar a vontade but de we'll Deus. never taste the will Porque a of God. vontade de Deus não consegue ser experimentada, ou não pode, melhor dizendo, ser experimentada dentro dos padrões deste mundo. Because the will of God cannot be tasted in the patterns of this Eu disse, a world. vontade de Deus não pode ser experimentada quando nós tomamos os modelos deste mundo. I said the will of God cannot be tasted when we take the models of Existe this world. sistema político, cultural que envolve a nossa sociedade. There's a political and cultural system that E is eu in não our quero aqui society. de forma alguma trazer conspirações, falar dos Illuminates, falar da nova ordem mundial ou de tantas coisas que as pessoas falam e se aterrorizam com isso. And I don't want to bring any conspiracies to terrify you. Estou falando de fatos. But I'm talking about facts. O diabo já está investindo e já está avançado dentro deste século, dentro do modelo deste mundo já por séculos e talvez por milênios. The devil is investing in this model of world for a very Se long você time. olhar a história, se você olhar a história cristã, If you look at Christian history, você vai perceber que todas as vezes que a igreja enfraqueceu na sua missão, you'll notice that every time that the church is weakened in its o mission, mundo fortaleceu nos seus conceitos. the world is strengthened in his Todas as concepts. vezes que a igreja trabalhou segundo o modelo do mundo, Every time the church worked according to the model of the world, ela se tornou ineficiente na sua missão. it became inefficient in Agora in its entenda mission. porque eu estou usando a palavra ineficiente. Understand why I'm using the word inefficient? Porque existem conceitos sobre sucesso espalhados em todas as esferas da sociedade. Because there are concepts of success in every sphere of Entende o que eu society. estou falando? Understand what I'm saying? Porque quando você olha para as esferas da sociedade, quando eu falo esferas, eu falo sobre bolhas que cercam grupos específicos de pessoas. Because when you look at specific groups or spheres of society, Você vai ver, por exemplo, a esfera dos negócios. you'll see the sphere of business. Você vai ver a esfera política, You'll see the political a sphere, esfera de educação e the ciência. sphere of science and Você vai ver a education. esfera de artes e You'll entretenimentos. see art and São entertainment. esferas específicas da sociedade que nós podemos olhar como bolhas isoladas, que as pessoas que vivem dentro deste mundo só convivem dentro daquilo que elas pensam e daquilo que elas fazem. They seem like isolated bubbles that the people that are in there only have relationship with that Como a topic. igreja é o corpo de Cristo How is the church the body e of nós Christ? reunimos neste lugar And we gather in this place pessoas de todas as esferas da sociedade. people from every sphere Então, of quando society. nós nos conectamos com essas pessoas, So when we connect to these people, elas trazem seus valores, they bring their values. elas trazem seus conceitos. They bring their concepts. E é conveniente para os nossos dias, como igreja, And it's convenient nowadays as a church nos ajustarmos com os conceitos e valores das pessoas to adjust to people's concepts and values e não confrontá-los, and not confront them. porque assim nós nos tornamos uma igreja popular. Because then we become a popular church. Assim nós nos tornamos, para você que só está ouvindo essa mensagem,
entre aspas, uma igreja relevante. then we become a relevant church. Porque existe um conceito do lado de fora que relevância tem a ver com multidões. Because there's a concept outside that relevance has to do with a Que lot of people. relevância em uma igreja tem a ver com muitas pessoas. That relevance in a church has to do with a full Tem a ver house. com uma rede social de grande influência. Has to do with a big influence E eu social quero media. dizer para você que é exatamente esse quadro que está sendo pintado para os nossos dias. And I want to tell you that this is exactly what's being shown in our E days. eu não preciso fazer julgamento acerca de ninguém. I don't have to judge anyone. Eu posso apenas te mostrar os fatos. I can simply show you facts. E a pergunta é: onde estão os milagres? And the question is, where are the miracles? Onde estão as manifestações sobrenaturais? Where are the supernatural Se nós manifestations? estamos sendo uma igreja tão relevante segundo a ótica deste mundo, If we're such a relevant church according to the onde world, está a transformação de vidas? where's the transformation of lives? Aonde estão as manifestações do Senhor no meio do seu povo? Where are the manifestations of the Lord and His Nós people? perdemos isso. We lost that. E quando perguntamos o porquê perdemos, And when we ask why we lost arrumamos it, 1 milhão de desculpas. we have 1,000 excuses. Mas a verdade é But the truth que is conhecemos a vontade de Deus, that we know the will of mas porque God. estamos conformados com este mundo, But because we're conformed with não this estamos world, experimentando a vontade de Deus. we don't taste the will of God. Porque creio, queridos, ministrar o que eu estou falando, Because preaching what I'm saying, falar o que eu estou falando, saying what I'm saying, é você colocar um revólver na cabeça is putting a gun to your e perguntar a si forehead mesmo: o que você está fazendo, and pastor? asking, what are you doing, Você está pastor? colocando pessoas para fora? You're putting people out. Você está tirando, talvez, a influência da igreja no ouvido das You're pessoas. taking out maybe the influence of the Você church está to people. diminuindo, talvez, o apreço das pessoas em frequentarem a igreja. You're diminishing the people that are going to go to church. Querido, eu quero dizer para você com muita clareza nesta But I manhã: want to tell you very clearly nós this não morning, fomos chamados para nos conformar com este we were mundo. not called to conform to this world. Todas as pessoas, incluindo a mim mesmo e todos nós, Every person, including myself, quando nós chegamos do lado de dentro, when we come on the inside, porque veja, esse foi o diálogo de Jesus com Nicodemos. see, that was what Jesus was talking to Quando Nicodemus. Jesus fala sobre o novo nascimento, em João capítulo 3, Nicodemos pensa que Jesus está falando de algo literal, voltar para o ventre da mãe. When Jesus talks about rebirth in John, Nicodemus thinks it's literal. E Jesus fala assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino. And Jesus says, who is not born again Ou cannot see seja, the kingdom. é possível você aceitar a Jesus Or be it, it's possible for you to accept e apenas Jesus conhecer a vontade and dele. simply know His will. Mas Jesus continua e dá um outro nível. But Jesus gives another level. E ele fala assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. He says if you're not reborn by the Spirit and the Há water, uma you diferença can't go entre in the ver o kingdom. reino A difference in between seeing the e kingdom entrar no reino. and going into the kingdom. Para ver o reino basta nascer de novo. To see the kingdom, you have to be Mas para reborn. entrar no reino But to go into the precisa kingdom, nascer da água e do you Espírito. need to be born from water and O que eu spirit. trago para você nesta manhã, querido, What I bring to you é this que a minha morning missão será uma missão cumprida quando nós começarmos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. is that I'll have a fulfilled mission when we see the good and pleasing will Quando of nós God. entendermos que o modelo deste século, When we understand that the model of this que a time, força da mídia, that the strength da of media, comunicação, of communication, das redes sociais, of social media, direcionadas no propósito de Deus, directed in the purpose of é uma God, bomba atômica no inferno. is an atomic bomb to Mas hell. ela por si própria But it by itself não pode fazer, não pode nos enganar em achar cannot deceive us in thinking que número, that numbers, grandeza, that greatness, estrutura, that structure, pessoas, that people, influência influence significa estarmos cumprindo o propósito de Deus. means we are fulfilling the purpose É of God. possível, e como é And
possível It is very possible uma igreja cheia de pessoas to have a church filled with people desobedecendo os princípios sagrados do Senhor. disobeying the E sacred uma principles igreja of com God. apenas 2 ou 3 And a church with 2 or 3 reunidos no nome do Senhor, united in the name of the Lord, experimentarem a presença de Jesus naquele lugar. tasting the presence of Jesus in that place. Eu quero dizer para você que nós como homens podemos manipular coisas. I want to tell you that we can manipulate Podemos things. manipular We sentimentos e can emoções. manipulate feelings and Existem emotions. artes e estratégias que ensinam pessoas a fazer isso. There are strategies that teach people to do Você so. pode influenciar e manipular pessoas a chorarem, You can influence and manipulate people to a cry, rirem, to laugh, a fazer de você uma pessoa apreciável. to make them be pleased in E you. por isso que às vezes nós And that's why sometimes achamos que por vivermos isso dentro da we igreja, think because we live this in the nós church, estamos debaixo de um carimbo de aprovação do Senhor. we're under the approval of the Mas eu vou Lord. te dizer o que significa sermos aprovados por Deus. But I'm going to tell you what it means to be Eu approved vou dizer by para você o God. que significa ter um altar em dia no Senhor. I'm going to tell you what it is to have an Antes up-to-date de Elias altar. pedir que o fogo descesse do céu, Before the fire was asked Deus to não quer come, saber se você é ou não é um profeta. He doesn't want to know if you're a prophet or Deus not. disse: repara o teu altar. He said, look at your altar. Porque Deus não desce em altar quebrado. Because God does not come down in Quando a a broken presença de Deus altar. se manifesta em um lugar, When the presence of God manifests significa que aquele somewhere, altar está agradando o Senhor. it means that altar is pleasing E the o meu Lord. propósito nesta manhã, como nas demais manhãs, And my purpose this morning não é te agradar. is not to please you. Porque agradar a você não é difícil. Because pleasing you is not hard. Basta concordar com as suas ideias, I just have to agree with your dizer ideas. sim para os seus propósitos. Say yes to your Mas nós purposes. não entendemos isso. But we don't understand Que that. existem caminhos que para o homem são caminhos bons, That there are ways that for mas man o they're final great. deles são caminhos de morte. But the end of them is death. Deus não está preocupado em nos agradar. God's not worried in pleasing Deus us. está interessado que nós venhamos a experimentar qual é a vontade dele. But He wants us to taste His will. E sabe qual que é a vontade de Deus, querido? And you know what's His will? Cruz. Cross. Jesus chega no Getsemane e faz aquela oração célebre. Jesus gets to Gethsemane and Seu prays the suor prayer. estava se transformando em gotas de His sangue. sweat was being A transformed in sua blood. aflição estava tão His intensa affliction was so que o intense seu corpo físico reagiu ao seu that emocional his physical body de maneira reacted extrema. in an extreme way. E Jesus chega e diz: Pai, And Jesus says, Father, eu sei que tudo é possível para o Senhor. I know that anything is possible for Eu já falei you. isso algumas vezes e vou repetir mais uma vez. And I'm going to repeat this once more. Eu e você falarmos com o Senhor You and I speaking to the e Lord declararmos a Ele: Senhor, eu sei que para o Senhor tudo é and possível. declaring, Lord, I know that to you anything is possible. Pega comigo a palavra tudo para mim e para você. Get what the word everything O means que to é us. tudo para você? What's everything to you? Tudo é o resumo do seu conhecimento de vida, aquilo que você já viveu ou já ouviu durante toda a sua existência. Everything is the summary of everything that you've known. Tudo para o seu filho de 3 anos Everything for your 3-year-old pode se kid resumir numa viagem para Disney. maybe is in a trip to Disney. Mas tudo para uma pessoa que já viveu uma vida inteira pode ser muita coisa. But everything for someone that has lived a long Agora minha life can be pergunta a para lot. você é: But the question o is, que é tudo para o Pai da eternidade? what is everything for the Quando Father of Jesus eternity? olha para o Pai e fala assim: eu sei que para o Senhor tudo é possível. When Jesus says, I know that for you anything O is que Jesus possible. queria dizer com esse tudo? What did Jesus want to say with this Sendo Ele o everything? próprio Deus, Being Him God. dizendo para o Pai que é Deus, Saying to the Father that is tudo é God, possível. everything is Eu possible. não quero colocar coisas que a Bíblia não revela. I don't want to put things that the Bible doesn't Mas reveal. quem sabe But who knows? esse tudo envolvia ele não ter que passar por o que ele estava passando. This everything involved him not having to go through what he was going E ele diz through. assim, depois que ele expressa que tudo era possível, And after he expresses that everything is e ele diz possible, assim, se possível, he says, if possible. ele já condiciona o si. He conditions it. Se possível, passa de mim esse cálice. If possible, spare me. E embora o texto seja sequencial, And even though it's a sequence, mas no meu entendimento, but in my quando understanding, Jesus faz esta oração, se possível, passa de mim este cálice, when Jesus makes that prayer, os céus paralisaram naquele the momento. heavens stopped.
Houve um silêncio em todo o mundo espiritual. There was silence. Porque até então todos os pedidos do filho tinham sido atendidos pelo pai. Because until then, every single request from the Son had E been pedido attended. como esse, But a request like this, passa de mim esse cálice. spare me. Mas logo ele retoma e diz, todavia, Then he comes back and says, não seja feita a minha vontade, not my will be done, mas a tua vontade. but your will. E pasmem-se, a vontade do Pai era que ele fosse até a cruz. And see, the will of God was for him to go to the cross. Se Deus não poupou o seu único filho, If God didn't spare his only son, você acha que você é mais especial do que Jesus? do you think you're more special than Jesus? Então o nosso evangelho, So our gospel, para sermos aceitos, for us to be para não accepted, sermos cancelados, for us not to be canceled, precisa ser um evangelho que concorda com o bel prazer das pessoas. it needs to be a gospel that agrees with people. Apresentar uma graça que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser, que Deus vai poder estar aqui para te receber. Presenting a grace that you can do anything. Falar de inferno, Talking about de hell, pecado, of sin. são temas extintos dos púlpitos, You don't talk about them. porque isso faz com que a igreja perca simpatizantes, Because that makes the church lose people. entristeça membros Makes people sad. e perca até alguns seguidores nas redes sociais. Maybe you'll lose even a little Esse é o followers. sistema deste mundo. That's the system of the world. E é isso que está nos impedindo And that's what's stopping de us experimentar a vontade de Deus, of queridos. tasting the will of God. Sucesso tornou-se algo dentro dessas esferas Success became something in these que spheres possui um conceito formado. that has a formed concept. E por causa disso, And because of that, por causa de aceitarmos esse significado de sucesso because of accepting this meaning of e pela success, nossa busca dia e noite ser por sucesso, and by our non-stop seeking to be for nós nos success, conectamos a este mundo. we connect to this E nós world. trazemos o exemplo de sucesso do mundo para dentro dos nossos corações. And we bring that success into our hearts. E eu nunca vi tantos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus doentes emocionalmente, And I've never seen so many sons and daughters of God sick emotionally, frustrados, se frustrated, sentindo como nada, feeling like nothing, inferiorizados, infuriated, diminuídos, diminished, pais se sentindo fracassados. parents feeling failed. Porque o conceito de sucesso na sua cabeça Because the concept of society é of você success ter in your empresa, mind is to have a é você ter business, dinheiro, is to have é money, você ter riquezas. is to have riches. Isso não é pecado, And that's not a desde que sin. você esteja no caminho da vontade de Deus. If you're in the way of the will of Mas eu quero dizer God, para você, querido, but I want to tell que you você pode ter muito dinheiro, that you can have so much ser money, considerado um ídolo pelas be pessoas considered an idol by e people, estar longe de Deus. and be far, far away from Sabe de God. uma coisa? You know something? O sucesso deste mundo está relacionado a você fazer algo. Success in this world is related to you doing Está something. relacionado a você performar. Is to performing. Está relacionado a você trazer resultados. Is bringing results. Jesus chama os 70, Jesus calls the 70, comissiona eles conditions e them, diz para eles assim: and says, agora é a hora de vocês colocarem em prática. it's time for you to put into E practice. quando você vem em Lucas no capítulo de número 10 e no versículo 20, When you look at Luke chapter 10 eles verse estão 20, voltando. they're coming back. Com o que, pastor? With what, Com os pastor? resultados. With the results. Os resultados de poderem ter feito algo para o The Senhor. results of doing something for Os the Lord. resultados são excelentes. They're excellent results. Inclusive, os resultados são necessários. They're actually necessary. Mas os resultados But the results não são símbolo de sucesso. are not a symbol of success. Então Jesus chega para eles, So Jesus comes depois to de them trazerem um relatório after they bring que certamente everything deixaria qualquer um de nós alegres, felizes e contentes. that would leave any of us so Olha o happy. relatório. Look at what it Entenda said. que até então Understand ninguém that além de Jesus havia feito essas obras. no one beyond Jesus had Nem done o these próprio things. João Batista expulsou um demônio ou curou um enfermo. Not even John the Baptist E agora had eles done chegam e it. falam assim: Jesus, And then they come and say, a Jesus, gente está bombando lá fora, we are so famous. expulsando demônios,
rebuking Olha, a gente está demons. fazendo uma obra tremenda. Look, we're doing a great E eles work. estavam eufóricos, And they were so alegres. happy. They were so Olha o happy. resultado, Jesus. Look at the result, Olha o fruto. Jesus. Look at the fruit. Jesus olha para eles. Jesus looks at them. Vocês não entenderam. You didn't understand. Vocês não entenderam. You didn't understand. Vocês não entenderam que não é sobre o fazer. It's not about doing. É sobre o ser. It's about being. Vocês não entenderam que eu não vim aqui para poder fazer. I didn't come here to Eu do, vim aqui para poder fazer de vocês se tornarem. but I came to make Eu you vim aqui become. por causa de vocês. I came here because of you. Eu não vim aqui por causa do diabo. I didn't come because of the devil. Jesus, para vencer o diabo, Jesus, to win over ele the poderia devil, vencer de qualquer lugar. he could win it from Mas para anywhere. vencer o diabo dentro da esfera humana But to win the devil e in salvar humanity os homens das ciladas de and Satanás, save humanity from ele teria que Satan, se fazer homem para vencer dentro dessa esfera. he had to make himself man to win Então in Jesus this fala sphere. assim: não vos alegreis porque os demônios vos submetem. So he says, don't be happy because the demons are Alegrai-vos submitted to porque o you, vosso nome está escrito no livro da vida. but rejoice because your name is Sabe o written que é in the book of sucesso para life. Deus? You know what success É você to se God alegrar com as pequenas coisas is? que Ele fez por Rejoicing você. in the little things he does Sabe for o que é you. sucesso para Deus? You know what's success for É God? você se alegrar porque você é salvo. Is rejoicing because you're saved. Porque Ele conquistou a sua salvação na cruz do Calvário. Because he gave you your salvation in E aí the olha cross. só, porque no versículo de número 21, logo após Jesus falar sobre alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, a Bíblia diz assim no versículo 21, The Bible continues on verse 21. naquela mesma hora, In that same time, na mesma hora, the same time. que hora? What time? Na hora que ele traz o ensinamento de se alegrar pelo nome está escrito no livro da The vida. time he brings the teaching Ele diz to assim, rejoice in your naquela name. mesma In hora, that same time, Jesus exultou no Espírito e exclamou. Jesus exalted in the Spirit and Sabe o que said, significa a palavra exultar? you know what the word exalt means? Significa explodir de It alegria. means to explode in joy. Jesus explodiu de alegria He exploded in joy porque ele teve uma oportunidade because he had an de opportunity liberar uma das mais poderosas chaves sobre a humanidade. to give one of the greatest keys Você to precisa se humanity. alegrar, sabe por quê, querido? You need to rejoice, you know Porque ao why? receber a Cristo, Because when receiving ao receber o Christ, perdão dos seus when pecados, you receive the ao forgiveness for your receber a vida sins, eterna, when you receive a sua eternal life, eternidade está carimbada e garantida com o Senhor. your eternity is guaranteed with the Lord. Garantida com o Senhor. Guaranteed with the Lord. Nós olhamos para esse modelo deste mundo We look at the model of this world e a gente não consegue se ver neste lugar. and we can't see ourselves in that Talvez, place. querido, você que já tem conquistado alguma coisa, Maybe if you've gotten something, não consegue se alegrar. you can't be happy Porque você foi ensinado um modelo de sucesso de alguém que alcançou mais do que você. because you were taught a model of success of someone that has more than you. Para você, For you, mãe, mother, esposa, wife, pai, father, não consegue se alegrar com a sua família. you can't rejoice in your family Porque você foi ensinado um modelo de família perfeita que Because you só were- aparece em filmes. you were taught a model of a perfect family. E a gente se conforma com este mundo. And we conform to this A gente world. se conforma com este We século. conform with this A gente time. aceita essas ideias We accept these ideas. tomarem a nossa They mente take our e mind roubarem as pérolas que a salvação em Cristo Jesus nos trouxe. and they steal the pearls that the salvation brought to us. Eu vou terminar esta manhã. I'm going to finish up Porque existe uma responsabilidade em querer experimentar a vontade de Deus. There's a responsibility in wanting to taste the Dobre will a of sua God. atenção. Pay attention. Existe uma responsabilidade There's a em responsibility querer experimentar a vontade de Deus. in wanting to taste the will of God. E um dos maiores motivos pelos quais nós não queremos experimentar a vontade de Deus One of the greatest reasons we don't want to taste é the porque will of nós God não queremos assumir essa is because we responsabilidade. don't want to take that Porque a gente responsibility. sabe que aceitar a vontade de Deus e experimentá-la nos traz uma série de obrigações. Because we know that tasting the will of God brings us so many obligations. Lembra quando Jesus ia curar um cego, por exemplo? Remember when Jesus went to heal a blind man? O que ele perguntava? Queres ser curado? He asked, do you want to be healed? Como assim?
What do you mean? Qual é o cego que não quer ser curado? Which blind person Isso doesn't é que a want to be gente vê no healed? texto. That's what we see in Mas the não é isso text. que Jesus quer dizer. But that's not what Quando Jesus ele wants pergunta, to say. queres ser curado? When he asks, do you want to É be porque healed? enquanto cego, It's because while he was você blind, pode pedir esmola para quem está passando. you can beg to whoever's going Você não by. precisa trabalhar. You don't have to work. Você recebe a autorização do governo romano para poder pedir esmola You e ser receive- sustentado. You receive authorization to beg. Agora, se você falar assim, eu quero, But when you say, I want você it, assumiu a you responsabilidade. took that Agora responsibility. você perde a autorização de pedir esmola Now you lose the e authorization agora to você beg. tem que trabalhar e caminhar com as suas próprias And you have pernas. to work and walk with your own legs. Então, na verdade, So in reality, não é que nós não queremos experimentar. it's not that we don't want to É taste porque it. muitas das vezes nós não queremos encarar as nossas responsabilidades. That many times we don't want to face the Porque sabemos responsibility. que ao experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas, But then we know that when we taste the will of God in nós our vamos ter lives, que mudar algumas rotas. we're going to have to change some Nós vamos ter routes. que deixar de caminhar por alguns caminhos. We're going to have to let go of some ways. Participar de alguns círculos de amizade. Stopping to be friends with Não, some pastor, people. mas Deus vai me levantar para que eu possa proclamar o nome dele. No, Pastor, God's going to raise me for me to proclaim Apague His essa name. mentira da sua mente. Erase that lie Jesus from your nunca vai mind. ser levantado quando você for levantado. Jesus will never be risen Jesus when só you're será risen. levantado quando você He desaparecer. will only be risen when you João disappear. Batista disse que ele cresça e que eu diminua. John the Baptist said, may he grow Nós and me queremos ser diminish. levantados e erguidos, We want to be risen. porque achamos que quando chegarmos no topo, Because we think that when we get to the vamos top, poder influenciar a muitos acerca do Senhor. we'll be able to influence many about Sabe the quando Lord. é que você vai influenciar a muitos acerca do Senhor? You know when you're going to influence many Quando about você the for Lord? fiel na influência que você tem hoje. When you're faithful in the Porque quando influence you fiel have no today. pouco, Because faithful in Sobre the o muito little, Ele nos coloca. over much the Lord Se na will bring influência you. que você tem hoje você não consegue influenciar nem o seu vizinho, If you can't influence your neighbor como é que você today, está orando para poder subir de cargo e chegar na Casa Blanca e influenciar o presidente? how are you praying to go to the White House and influence the president? Sabe quando é que o Senhor vai aparecer? You know when the Lord's going to Quando appear? nós desaparecermos. When we disappear. Mas isso é experimentar a vontade de But Deus. that's tasting the will E of isso God. traz consequências. And that brings consequence. Vamos ficar em pé nesta manhã? Let's stand. Eu não sei você, mas eu simplesmente quero viver um evangelho que funciona, I don't know querido. you, but I want to live a gospel Um that evangelho que works. transforma. A gospel that transforms. Chega da gente viver um evangelho que fica dando tapinha nas nossas costas. Enough to live a pat on the back Servindo um gospel. cafezinho todo culto e atraindo pessoas a um clube social. Giving us coffee and attracting Nós people to a precisamos viver um social club. evangelho de poder. You have to live a gospel of Nós precisamos power. viver um evangelho de A transformação. gospel of transformation. O que o mundo precisa não é de uma mensagem suave The world doesn't need a que vai subtle concordar message com as suas mazelas. that will agree O with que o mundo their precisa chains. são de profetas, homens e mulheres de Deus, But they need men and women que of com God sabedoria e graça that with wisdom and vão falar as grace verdades do evangelho. they will speak the truth of the Porque é gospel. exatamente a loucura da pregação Because it's the craziness of the word que transforma vidas. that transforms lives. Eu disse, é a loucura do I evangelho said it's the craziness que of the transforma gospel vidas, that transforms que faz o lives. adúltero não adulterar mais, That makes someone that's betraying que not faz o betray pecador anymore. abandonar uma vida de pecado. That makes a sinner leave that life Não é querer behind. simplesmente abraçar a todos com amor. It's not wanting to embrace everyone with Porque quero love. dizer para você, querido, But I want to tell que a you salvação não custou nada pra gente, that salvation didn't cost mas anything custou for us, tudo pro Senhor Jesus. but everything to E nós Jesus. precisamos honrar esse And sacrifício. we need to honor that Que nesta sacrifice. manhã se levante uma igreja May this morning a church be raised inconformada com este mundo, that's not conformed with this world, para experimentar a vontade do Senhor. to taste the will of God. E eu desafio você, And I challenge eu you, desafio o mundo espiritual I challenge the spiritual world a observar to observe aquilo que uma igreja cheia do poder do Espírito Santo what a church filled é with the power capaz of de the Holy fazer em meio Spirit a uma sociedade corrompida. is able to do in a corrupted Eu society. desafio a qualquer pessoa que
queira emplacar uma rejeição e um cancelamento sobre nós, I challenge anyone that wants to cancel a us experimentar o poder do evangelho verdadeiro, to taste the power of the true gospel, poder do evangelho genuíno. of the genuine gospel. É tempo da gente voltar a pregar os pilares dos nossos pais, It's time for us to preach the porque hoje a pillars. gente prega uma mensagem tão humanizada. Because we preach such a human E message. Paulo, que era um homem que daria show And em Paul- qualquer um de nós de conhecimento e sabedoria, Paul, that knows so much more than us, abriu mão de todo o seu saber gave up all of his para knowledge chegar ao povo e dizer assim: eu não quis vir a vocês com sublimidade de palavras, say, I don't want to come with pretty para words, que a vossa fé não se apoiasse nisso, so your faith is not based mas eu in vim that. com demonstração de espírito But I e came with poder. the demonstration of spirit and Deixa eu power. dizer para você aqui nesta manhã, querido, I want to tell you this nós morning, não precisamos de mais uma igreja, we don't need another nós não church. precisamos de mais um pastor, We don't need another nós não pastor. precisamos de mais uma denominação. We don't need another denomination. Nós já temos muitos. We have so many. O que nós precisamos, What we need, o que eu preciso, what I need, o que você what precisa you need, é das manifestações do poder de is Deus. the manifestation of the Pastor, power mas of os God. dons não são símbolo de aprovação. Pastor, but aren't the gifts a symbol of approval? Eu sei disso. I know. Mas os dons movidos por um caráter que é o caráter de Cristo But the gifts moved by the character é of capaz Christ não apenas de atrair, are not only mas de going to trazer attract, transformação. but will bring E o maior transformation. milagre não é a cura de um enfermo. And the greatest miracle is O not the maior healing. milagre não é a cura de um It's paralítico. not the healing of someone that O can't maior walk. milagre é a transformação But de the greatest miracle pessoas. is the transformation of Feche os seus people. olhos comigo e peça por isso. Close your eyes and long for this. Saia daqui com uma oração no seu coração. Leave here with a prayer in your Saia heart, daqui com um pedido no seu coração. with a request in your heart. Eu quero ser, Senhor. I want to be, Esta Lord, igreja. this church. Se eu precisar resumir a minha mensagem em 3 tópicos, If I have to summarize my message então in eu 3 volto topics, aos meus pais so I go back to my e parents resumo ela em 3 tópicos. and summarize it in 3 Jesus topics. salva, Jesus saves, Jesus cura, Jesus heals, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus baptized with the Se Holy nós Spirit. precisarmos resumir a nossa If mensagem we have to para summarize our encontrar o message poder verdadeiro desse evangelho, with the true power of the assim gospel, seja. may it be Que like Deus te that. abençoe, May God bless que Deus te you. guarde, May God protect que Deus you. prospere a sua vida. May He prosper your life. Vá em paz, Go in peace. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Deus abençoe.